Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui mais uma vez com um vídeo e eu senti assim muito forte também hoje o Senhor falar comigo a respeito de, eu até anotei aqui, fala, olha, não é multidão, é coração. Sabe, Jesus ele procura corações muito pontuais. Às vezes não é a multidão em si, a gente pode até se alegrar com a multidão, mas não é a multidão em si. Jesus ele caminhava e isso atraía muitas multidões. E, mas Jesus ele sempre procurou corações muito pontuais. E a gente pode ver isso de algumas formas. De que eu comecei, assim, o Espírito Santo começou a me lembrar de algumas passagens que realmente relata essa sobre ser tão pontual, não ser só a multidão, mas ser um coração que acredita e toca no poder de Deus, na essência de Deus. A gente pode tirar ali por Zaqueu, né? Aquela multidão caminhava com Jesus. E tem uma passagem que ele fala, que a gente vai chegar lá também. A multidão, ela oprimia, né? A Jesus, ela sempre estava junto, caminhando, tocando e tal. Mas Jesus, ele procura corações muito pontuais. E Zaqueu, ele foi aquele com os que criam, que queria receber a libertação. Nem todo mundo que está junto realmente quer receber a libertação, quer tocar no Senhor de forma tão funda, tão profunda, até falar dessa maneira. Mas Jesus é aquele que sonda corações, então ele sabe exatamente o coração que busca ele, que realmente quer saber, reconhecendo as suas necessidades, sua dificuldade, sua fraqueza, e o Senhor, ele conhece aqueles que o coração que o buscam. Então, ele, ele olha, né? O olhar dele se volta para aquela pessoa. Jesus estava caminhando, e muitos conhecem a história de Zaqueu, e daí Zaqueu, ele queria um encontro com o Senhor, e o coração dele já tinha sido tocado. Pelo meado da história, a gente percebe quando Jesus está ali jantando com ele, ele mesmo se expõe, ele mesmo já fala, não, eu vou fazer isso, aquilo, para poder ver se meu pecado é perdoado, né? E ele queria muito ver Jesus, mas fala na passagem que ele era um homem de pequena estatura. Então ele teve que subir num sicômoro para poder ver Jesus. E Jesus poderia ter passado, não ter visto ele, né? Ele estava nas árvores, dentro das árvores, né? E quando Jesus passou, ele falou assim, olha, ele foi bem pontual, ele conheceu um coração que realmente queria buscar arrependimento, queria uma mudança de vida. E Jesus falou assim, olha, aqui eu desce depressa, que hoje me convém já estar na tua casa, repousar na tua casa, depende da versão. E aí eles foram lá, houve um arrependimento, lá houve uma mudança de vida. Aquele homem já estava cansado daquela vida e ele queria um renovo. E Jesus é aquele que conhece o coração de quem realmente quer um renovo, de quem quer tocar na essência e no poder de Deus. E a gente pode tirar também na passagem de Jairo, né? Quando Jairo, vou até pegar aqui para a gente poder ler, que é bom a gente ler. Peraí que eu vou pegar aqui. Tá em Mateus 9, né? Se vocês puderem acompanhar, tá em Mateus 9. Aí fala assim que é o pedido de um chefe. Enquanto essas coisas o Senhor estava falando, aí fala assim, enquanto essas coisas, o 9:18. Enquanto essas coisas ele dizia, eis que é um chefe, aproximando-se, o adorou e disse. Então, assim, o ponto tá bem crucial em o adorou. Jesus sempre procura corações que querem adorar, corações que realmente querem adorar ele em espírito e em verdade. Então, assim, antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de qualquer pedido, ele adorou, se aproximou e adorou o Senhor e disse, minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e põe a mão sobre ela e viverá. Então, assim, ele não só adorou, como ele cria que o Senhor tinha poder para ressuscitar a filha dele. Então, Jesus, ele olha corações, assim, bem pontuais. E nessa mesma passagem, a gente vai ver que Jesus, ele, achei tão lindo, aí no 19 fala assim, ó, e Jesus levantando-se. Vocês conseguem perceber o teor dessa palavra? Jesus, ele levantou e o seguia. Então, quando você se propõe a adorar, colocar seu coração diante do Senhor, ele vai sondar seu coração. Você vai adorar, você vai orar. E quando um pedido, né, for de acordo com o coração de Deus, que for para a honra e glória dele, ele vai se levantar e vai seguir e ele vai realizar, né? O que fala aqui, quando a gente pede mal, porque não pedimos de acordo com o coração de Deus. Aí fala que ele o seguia e também os discípulos. Aí nesse meado que ele ia caminhando, aí fala da mulher do fluxo de sangue, que ela caminhava ali, Jesus estava ali passando, e
Eis que uma mulher que durante 12 anos ela vinha padecendo de uma hemorragia, veio por detrás dele e ele tocou na orla das vestes, porque dizia consigo mesmo. Aí vem a questão. Ela dizia para ela não chegou e disse para ele. Já havia no coração dela, dizendo para ela mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Então, dentro dela já existia uma fé, ela já cria, eu acredito que muito mais do que aquela multidão, porque a gente vai ver no meado da história ali, quando a gente vai ler no contexto, fala que Jesus diz assim, olha, depois que ela tocou e foi curada, porque antes de tudo, ela falou, não, eu vou, porque eu creio nesse homem. Se eu tocar, se eu só apenas tocar na orla da veste dele, eu sei que eu vou ser curado. Então, antes de tudo, antes de qualquer atitude, ela já saiu crendo que receberia, entendeu? E aí fala assim, aí Jesus voltando-se, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E tem na passagem um pouco mais a seguir, porque nos evangelhos de Mateus, Marcos e João, eles contam a respeito disso, e cada um no seu olhar. Aí fala assim, Jesus parou e falou assim, olha, quem me tocou? Quem me tocou, porque os discípulos falaram, como assim? Quem ele tocou? Como assim? Todo mundo tá aqui te apertando. Tá todo mundo aqui te tocando, Jesus. Mas Jesus falou assim, não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Jesus nem precisou se voltar para ela dizer que ela ia ser curada, assim, né? Ele mencionou aqui depois, mas ela já tinha sido curada. E ela se manifestou depois dizendo que tinha sido ela. Então, quando isso nos mostra que não é multidão, é coração. Às vezes a multidão está ali tocando. Eu acredito que muitos que seguiam Jesus ali tinham um pedido, queriam uma libertação, queriam uma bênção financeira, queriam alguma coisa. Mas talvez eles não estavam conseguindo. Talvez eles também estavam esperando ver o milagre acontecer, quer ver as maravilhas de Jesus, queria ver as coisas assim, muito visíveis. E Jesus estava procurando corações pontuais, corações que adorem em espírito e em verdade. Então essa mulher, pelo coração dela, ela já cria, então ela foi crendo e ela recebeu. Então isso fez Jesus parar o que ele estava fazendo. Jesus estava indo curar já de uma pessoa que também cria, né, que foi o Jairo. E Jesus já estava no caminho de um milagre, ele parou de caminhar para poder também saber quem foi essa pessoa que me tocou no meu caminhar, na minha ida a um milagre. Ele parou. Mas também, quando a gente pode tá trazendo sobre, eu acabei lembrando também sobre a pesca maravilhosa, né? Que Jesus, ele caminhava, ele arrastava multidões. E aí eu lembrei dessa passagem quando eu falo assim, que Jesus, ele estava ali na beira do mar e tinha muita multidão, afluía uma grande multidão, e Jesus, ele entrou em um barco específico. Então foi bem... E assim, foi um barco bem pontual, né? E a gente vai ver isso aqui, ó, no versículo 3, né? Lembrando que é de Lucas capítulo 5. Aí no versículo 3 fala assim, ó, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, que é o Pedro, né? Que ele ainda não havia ido, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões, entendeu? Mas era algo pontual que o Senhor quis naquele momento. Foi com quem? Com Pedro. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas aí é o ponto crucial, que eu falo assim, a questão é o coração. Aí ele fala assim, ó, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Ele creu, ele não cria nele, né? Ele creu aqui pontualmente no que o Senhor estava falando, porque antes dele fazer isso, Jesus, ele subiu no barco e Jesus pregou, ele ouviu toda a pregação de Jesus ali para a multidão, então eu acredito que ele foi convertido. E quando Jesus falou, ele falou assim, olha, eu não posso não estar acreditando aqui não, mas pelo que você está ministrando aí, pelas tuas palavras eu vou lançar. E pela obediência, né, de ter obedecido ao Senhor, a pesca, tanto que o título é a pesca maravilhosa, porque foi uma pesca realmente maravilhosa. Então, quando ele lançou as redes, vieram tantos peixes que o barco já estava aí a pique. Então, ele precisou chamar outros para poder distribuir dessa bênção que o Senhor deu pela obediência, por ele crer na palavra do Senhor. Então, o Senhor é aquele que conhece os seus, sabe? E eu acho tão lindo isso, porque
A obediência está muito relacionada a você adorar o Senhor, a você crer no Senhor. Porque a gente vê que ele não creu logo, mas ele creu na palavra dele, não no que ele estava sentindo. Então, se ele tem suas formas de trabalhar tão linda, né, mas ele conhece corações pontuais. Então, é justamente isso que eu quero dizer. Eu não quero dizer que a multidão em si não foi, ela não recebeu bênçãos, por isso não é isso que eu estou falando. A gente mostra que quando Jesus estava com a multidão, sempre tinha algo pontual acontecendo, E é sobre isso que eu quero chamar a atenção. Às vezes, estar na multidão não quer dizer algo, depende do seu coração. Você precisa ter esse coração disponível de adorador, de acreditar na palavra de Deus, de estar pronto para obedecer. E acabou até lembrando também, ou acabei anotando, que acabei lembrando da mulher samaritana, para você ver como a situação que já foi invertida. Jesus, ele estava conversando com a mulher samaritana, e o falar do Senhor é um falar que é lindo demais. Ele tem uma forma única de falar, de tocar o coração das pessoas. Então, Jesus ali conversando com ela, as palavras tocaram o coração dela, e eu acredito que no coração dela tinha um desejo de adorar o Senhor, tanto que ela fala assim, olha, meus pais adoraram nesse monte, e você disse que adoram ali e tal, onde é o lugar verdadeiro de se adorar? Existia no coração dela o desejo de adorar a Deus, então o Senhor, ele conhece corações. Aí o que foi que aconteceu? Ela creu no Senhor quando os discípulos chegaram, pelo falar do Senhor maravilhoso e lindo, que Ele é perfeito. Ela deixou o cântaro, ela nem queria nem saber mais de água, ela largou o cântaro ali e foi falar do Senhor. Ela saiu desesperada falando que o Messias, né? Ela estava assim feliz por ter encontrado alguém que falasse ao coração dela o que ela desejava, né? Ela tinha vontade de adorar, então, mas ela não tinha ouvido nada que ainda tivesse tocado o coração dela. E aí, em João, capítulo 4, no Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 39, aí fala assim, por título, né, tem aqui, muitos samaritanos creem em Jesus por conta do testemunho da mulher samaritana. Aí fala assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo o que eu tenho feito, né? Ela falou a respeito. Então, assim, mostra que, pelo meado da história, que foram 10 cidades que creram pelo testemunho dela. Então, houve um coração que alcançou a multidão, né? Houve um coração que alcançou a multidão. E houve multidão que só em um coração alcançou o coração de Deus. Então, Deus, ele é pontual nas coisas. Então, quando nós tivermos assim uma multidão, vamos estar orando para que cada coração ali esteja realmente conectado com Deus, e que você também esteja orando, que eu esteja orando, que todos nós possamos estar buscando, estar adorando o Senhor realmente em espírito e em verdade. E aí ela fala assim, ó, no versículo 24 ainda de João, que é isso que eu queria falar, Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós temos sim que clamar ao Senhor para que a gente adore Ele de verdade, em espírito e em verdade. Não é estar na multidão, tanto que fala que a porta para o reino é estreita, né? Ela é estreita, largo é o que conduz para a perdição. Aí fala, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ela falou assim, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, tal. Ela falou assim a respeito de anunciar todas essas coisas. Aí Jesus, ele se pronuncia, eu sou o Messias, e aí ela fica encantada com aquilo. Então, o Senhor, ele é espírito. Eu tenho que colocar, e falo pra mim, eu tenho que colocar isso na minha cabeça. Jesus, o nosso Deus, ele é espírito. E importa que eu adore em espírito. Eu não tenho que me preocupar, assim, aparentemente, em mostrar estar adorando o Senhor, sabe? Mas em espírito, porque se eu adoro em espírito, obviamente o corpo todo ele vai adorar o Senhor de verdade. Por isso que fala que tem que ser em espírito e em verdade, que você pode estar adorando, mas pode não estar sendo verdadeiro. Então, essa nossa oração, essa deve ser minha oração, essa é a minha oração, que eu adore o Senhor em espírito e em verdade, que meu coração seja pontual, a ponto de chamar a atenção de Deus. Então, eu falei assim, poxa, eu preciso chamar a atenção de Deus, o olhar do Senhor para mim, para que outras pessoas também, elas recebam o Senhor. E imagina, cada um fazendo essa oração. Senhor, olha para mim, né? Volta o Senhor a olhar para mim, que meu coração seja de te adorar. E através de você,
multidões serem salvas, entendeu? Então são corações pontuais, nada é para ser pessoal. Ah, Jesus olhou para mim, eu vou ser salva porque é para minha vida, para o meu benefício. Não, Jesus, a palavra fala que ele quer que todos, né, possam chegar ao pleno conhecimento da verdade, mas vai depender de corações dispostos para isso. Né? Ele não é aquele que vai escolher, eu só quero essa ou essa aqui, não. Ele vai procurar corações disponíveis, é isso que eu estou falando. Nós temos que estar com corações disponíveis para adorar o Senhor em espírito e em verdade, para que alcance outras pessoas, né? Isso também tem a ver com todos, mas tudo depende do coração. Então é isso que eu queria assim trazer, para a gente poder estar desfrutando a respeito dessa porção da palavra do Senhor, que cada dia mais a gente possa estar orando e adorando em espírito e em verdade. E todos nós somos carentes da graça de Deus, todos os dias, nós falhamos, nós erramos, mas o sangue de Jesus Cristo está aí para nos livrar do pecado, que na verdade, como eu falei no outro vídeo, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Então que possamos usar o Espírito Santo para adorar o Senhor e em verdade, tá bom? Um beijo, Senhor te abençoe.